Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Maria Beatriz e hoje, gente, eu vou falar sobre livros para cada idade indicativa. As idades indicativas que eu vou falar nesse vídeo vão ser as idades indicativas mais 8, mais 10, mais 12, mais 14. Então vamos começar esse vídeo, gente. Mas eu vou falar sobre 3 livros para cada idade indicativa. Eu vou tentar ser mais breve em cada livro, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco, gente. Mas antes de eu começar, deixe seu like, se inscrevam-se aqui no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos que vocês acham que vão gostar desse tipo de vídeo. Então vamos lá, porque eu separei 12 livros então no total. Então vamos começar pela idade indicativa mais 8, que o primeiro livro que eu vou falar sobre é um conto de magia do Chris Colfer. E, gente, isso daqui é uma trilogia, eu ainda não li o terceiro volume, mas eu já li o primeiro, que é esse daqui, e o segundo. E esse livro vai contar a história da Bristol, que ela é uma menina de 14 anos, que ela, mais ou menos, que ela gosta muito de ler, só que nesse mundo é proibido você ler, as mulheres lerem, e é proibido também fazer magia pra todo mundo, gente. Então, e ela gosta muito de ler, porque ela meio que lê escondida, e daí ela começa do nada a trabalhar na biblioteca, porque eles estão tentando achar pessoas para trabalhar na biblioteca, e ela tenta entrar nessa biblioteca, daí ela começa a trabalhar nessa biblioteca, e ela mais ou menos que ela começa a ler os livros escondida naquela biblioteca, e ela acha uma sala secreta que tem um monte de livros proibidos, que estão proibidos no reino, e ela acha um livro de magia, e ela começa a praticar magia, só que daí ela é descoberta e ela é levada para uma instituição correcional. Gente, eu tive que ver aqui porque eu tinha esquecido o nome. Só que daí a Madame Tempora, que ela tá criando uma academia de magia, salva ela de ficar nesse lugar. E mais ou menos que daí essa história vai começar a partir disso. Ela começando a ficar naquela academia de magia que a Madame Tempora está criando. E, gente, é muito bom esse livro. É um livro que eu super recomendo para vocês que têm idade que eu tiver 8, 10, 12 anos. Eu acho que vocês super vão gostar de ler, porque eu li com 12 anos. Então, é um livro que eu gosto muito, gente. Eu super recomendaria para vocês, porque essa história é maravilhosa. Esse foi um livro 5 estrelas e favoritado. Me tirou de uma ressaca gigante que eu tava. Então eu super recomendo o primeiro e o segundo volume, porque eu só li esses, eu não posso recomendar o terceiro, porque eu ainda não li, mas provavelmente ele vai ser muito bom, gente. Então vamos para o próximo, que esse daqui eu li há mais tempo, eu li quando eu tinha uns 10 anos, gente, que é A Mari e os Irmãos da Noite, do Bibi Alston. Gente, esse é um livro que eu amei muito quando eu li. Esse é um dos livros que fez eu me tornar leitora. Então eu acho bem especial eu mostrar esse livro aqui nesse vídeo. Porque é um livro que eu gosto muito e eu super recomendo para vocês que têm 8, 9, 10 anos, 11 anos. Porque eu li quando eu tinha 10, entre 10 e 11 anos, gente. Então, esse livro vai contar a história da Amari, que mais ou menos que ela está procurando o irmão dela, porque o irmão dela está desaparecido, gente. E ela precisa procurar o irmão dela, porque o irmão dela está desaparecido. E daí ela descobre uma agência de casos sobrenaturais. E ela acha que essa agência tem alguma coisa a ver com o desaparecimento do irmão dela, gente. Então, mais ou menos que daí a gente vai ver ela nessa academia, tentando entrar nessa academia pra tentar descobrir, pra ela tentar achar o irmão dela. Gente, esse livro é muito bom. Porque, gente, tem um mago... Calma, gente, deixa eu ver qual que é o nome desse mago aí. É um mago maligno, tá bom, gente? E, gente, daí ela tem que enfrentar esse mago, gente, e ela vai tentar entrar nessa agência de casos sobrenaturais. Eu sempre esqueço o nome dessa agência, gente. E como eu não há muito tempo, eu tô meio perdida na sinopse, tá bom, gente? Só que daí ela vai tentar ficar procurando o irmão dela. E daí ela começa a se meter em várias aventuras. E daí ela tem que fazer uns testes pra tentar entrar nessa agência. E daí é muito legal ver ela tentando entrar, tentando fazer esses testes, gente. É muito bom. Eu super recomendo esse livro, porque
essa história é maravilhosa, é uma trilogia de fantasia, só que os outros livros não têm ainda publicados no Brasil. Só que ainda assim eu recomendo demais, só que eu acho que terminou com o final, tipo, tem pontas, eu acho que tem algumas pontas soltas, só que eu acho que pra mim eu não quero tanto ler os próximos volumes, mas se algum dia eu tiver interesse em ler os próximos volumes, eu acho que eu vou ter que ler em inglês, porque eu acho que não tem em português mesmo. E essa história é muito boa, e daí tem vários sobrenaturais, tipo, tem lobisomens, alienígenas, fadas, tem tudo, gente, nesse livro. É maravilhoso, gente. Se você tiver 8, 10, 12 anos, eu acho que vocês vão amar esse livro, gente. E eu vou ler o gráfico que tem aqui atrás, gente, porque eu sempre gosto de ler esses gráficos que a seguinte deixa nos livros, que esse livro contém seres sobrenaturais, aventuras mágicas, heroína destemida, elevadores falantes e tapetes voadores. É isso que tem nesse livro, gente. E é um livro que eu super recomendo pra vocês, gente. Então vamos para o próximo livro, porque esse vídeo já tá ficando grande e eu só tô no terceiro livro ainda, gente. E o último livro que eu vou falar para a idade indicativa mais 8 é Nascida do Fogo, A Floresta Congelada, que esse é um livro que eu li ano passado, quando eu tinha 12 anos também, gente. E esse livro mais ou menos que vai contar a história da 12, que ela é uma menina que ela vive no pavilhão de caça, ela meio que, tipo, abandonou o nome dela, porque quem começa a trabalhar nesse pavilhão de caça tem que abandonar o seu nome original. E daí deram o nome dela de 12, e ela é, tipo, a excluída desse pavilhão de caça, porque ela é, tipo, muito poderosa, muito forte, e daí todo mundo tem medo dela, gente. E mais ou menos que ela tem uma outra amiga que também é excluída, que é a Sete, que a Sete deu um esquilo pra ela. Gente, olha aqui, que lindinho. Calma, cadê? Esse esquilinho que tem aqui na capa, gente. E essa amiga dela desaparece, gente. E mais ou menos que ela começa a tentar procurar essa amiga dela, gente. Esse livro aqui, eu esqueci um pouco mais sobre esse livro, porque já li ele há um ano, gente. E é um livro que eu gostei muito, só que eu acho que ele é o meu menos favorito desses 3 livros aqui. Mas ele também foi 4 estrelas e meia, gente. Foi um livro que eu gostei muito, gente, porque essa história me prendeu demais. E é um livro curto, gente. Então, ele tem, deixa eu ver, ele tem 287 páginas, ele não é tão longo assim. Também não é super curto, gente, mas não é tão longo. Pra mim, tendo menos de 300 páginas já é mais curto, gente. E é um livro que eu gosto muito, acho muito bom e eu recomendo se você tiver 8 anos. E também ele tem imagem, gente. Calma, deixa eu tentar achar uma imagem pra mostrar pra vocês. Olha. Então ele é bem legal pra ler, mas ele não tem tantas imagens assim, mas tem algumas imagens pra você ler daí com essas imagens. Então agora, a gente vai pra idade indicativa mais 10, gente. Mais 10, tava me esquecendo. Então a gente vai começar pelo livro As Crônicas de Nárnia, O Sobrinho do Mago, gente, que eu não li os outros livros dessa série ainda, dessa coleção. E esse livro aqui, ele é mais ou menos que vai contar a história da formação de Nárnia, gente. Então esse livro vai contar a história de 2 vizinhos, que é a Polly e o Gregório. Tá bom, gente? Eu tinha esquecido o nome dos protagonistas, só que vai contar a história da Polly e o Gregório, que são 2 amigos. E eles são vizinhos, e mais ou menos que eles vão parar em um portal, que por causa que eles põem um anel, gente, eles vão parar em um portal mágico que leva para vários mundos diferentes, e mais ou menos que daí eles acham uma feiticeira maléfica, que eu esqueci o nome dela também, gente, eu esqueci o nome de todo mundo desse livro, só que daí ela invade um mundo que ainda não é Nárnia, só que daí, mais ou menos, que esse livro vai contar a formação de Nárnia. Eu não sei se eu posso falar muito, gente, só que vai contar a história desses 2 protagonistas tentando lutar contra essa feiticeira malvada. Mas é isso, gente, vamos para o próximo livro, gente, porque agora eu vou tentar ser realmente mais breve, porque eu já tô falando demais, tá pesado aqui, gente, os livros.
Então vamos lá, que o próximo livro que eu vou falar é O Desafio de Ferro. Foi uma leitura que eu fiz nesse mês de novembro ainda, gente. Então é uma leitura bem recente que eu fiz, que esse livro aqui vai contar a história do Callum, que ele é um menino que o pai dele sempre disse que ele não era para ele entrar numa escola de magos que tinha, que era o Magisterium, por isso que o nome da série é Magisterium. E mais ou menos que o pai dele sempre disse que era perigoso para ele não entrar. E daí ele tentou falhar num teste de admissão que ele tem que fazer, que ele é obrigado a fazer para tentar entrar nessa escola de magos, gente. Vamos falar desse jeito. E mais ou menos que ele não quer entrar aí, porque o pai dele também não quer que ele entre. E mais ou menos que ele entra nessa escola aí e ele acaba entrando, gente. Ele acaba fazendo esse teste e ele acaba entrando, gente. E mais ou menos que daí essa história vai contar a partir daí sobre esse livro, gente. Esse livro aqui, eu acho que ele é muito bom. Ele foi um livro 4 estrelas pra mim, porque eu achei o começo meio chatinho. As primeiras 100 páginas eu achei bem chatinhas. Só que o resto do livro eu achei muito bom. Achei as aventuras muito legais. Eu achei esse livro muito bom, gente. Então vamos para o próximo livro da Idade Indicativa mais 10 e o último livro, que é Anne de Green Gables. Que esse livro aqui vai contar a história da Anne. Esse livro foi o que fez a adaptação de Anne with an E, que é desse universo, gente. E mais ou menos que esse livro vai contar a história da Anne, que ela é uma menina órfã, que a Marilla e o Matthew, eles estão querendo adotar um menino para poder cuidar da fazenda deles, já que eles estão bem velhos e eles não conseguem mais cuidar muito da fazenda de Green Gables. E mais ou menos que eles querem adotar um menino, só que daí acaba aparecendo uma menina e eles querem devolver essa menina de volta pro orfanato. Só que daí eles começam a tipo, se apegar com a Anne. E daí, mais ou menos, que esse livro vai começar por aí, gente. E é um livro que eu acho muito bom. Eu super recomendo pra vocês, gente. Porque, gente, esse livro, a gente vai ver a Anne nesse livro. Eu só li o segundo volume, eu ainda tenho o terceiro pra ler. Eu ainda quero ler o terceiro esse ano. Só que assim, gente, esse livro aqui é muito bom. Eu super recomendo se vocês têm 10 anos. Porque é uma história muito legal. E eu acho que se você tiver 10 anos, é muito bom vocês lerem esse livro, gente. E foi um livro que eu dei 4 estrelas também, gente. Eu acho que todos esses livros aqui dessa idade indicativa eu dei 4 estrelas. Só que esse daqui também foi por causa do começo, mas ainda assim é um livro muito bom. Mas tem uma coisa que eu tenho que falar pra vocês, gente. Se vocês já assistiram a série, vocês sabem, né, que é Anne with an E, que a Anne fala muito. Então tem páginas que é inteiro de uma fala da Anne falando, gente. E é bem legal. Eu acho que também eu dei 4 estrelas por causa disso, que eu não me acostumei tanto. Só que depois você vai se acostumando, gente, com ela falando tanto, assim, gente. E vou tentar achar alguma página que é tipo, inteira de uma fala dela. Acho que isso daqui, gente, é inteira uma fala dela, gente. Eu peguei uma página certa, porque é inteira uma fala dela e isso daqui continua a fala dela. Então é gigantesco a página que é uma fala dela, gente. Então, ao decorrer do livro, você vai se acostumando com isso. Se você já tiver assistido a série, talvez você já se acostume. Mas vamos para agora para a idade que eu tive mais 12, que eu vou começar com um livro bem famoso, tá bom? Eu tentei não escolher livros famosos, tentei escolher mais livros clássicos, livros mais desconhecidos. Assim, mesmo os livros clássicos não sendo tão desconhecidos assim, eu tentei escolher livros mais desconhecidos, só que na idade que eu tive mais 12, como nessa idade que eu tive eu li mais livros famosos, assim, gente, eu tive que recomendar aqui Melhor do que nos Filmes, da Lynn Painter, gente. Gente, esse livro aqui é muito bom, eu li em dezembro do ano passado, de 2024, né, gente? E foi um livro muito bom. Esse livro vai contar a história da Liz, que ela é uma menina. Ela é uma menina que o vizinho dela, que é o Wes, gente, mais ou menos que eles ficam brigando pela vaga de estacionamento que tem do lado da casa dela. E mais ou menos que daí aparece um crush de infância dela na cidade. Esse crush de infância dela volta pra cidade.
E mais ou menos que ela vai ter que, ela quer tentar conquistar esse crush de infância dela. E o vizinho dela, que é o Wes, era amigo desse, não sei o nome dele, eu acho que é Michael alguma coisa, gente. É Michael. E daí, mais ou menos, que ela diz que ele vai poder ficar com a vaga de estacionamento por 3 meses se ele ajudar ela a tentar conquistar esse Michael. E, gente, esse livro é muito bom, porque é um romance, tipo, enemies to lovers, assim. Muito bom. Eu acho ele maravilhoso, gente. Se vocês tiverem 12 anos, leiam, gente, porque é um romance fofo que eu amei. E eu quero muito ler a continuação, eu ainda não li, porque eu tenho medo de não gostar do segundo livro. Porque tem o segundo livro que eu acho que é pior do que nos filmes, não sei. Alguma coisa do tipo. E eu tenho um pouquinho de medo de não gostar, assim, dos personagens. Não gostar dos personagens, não, porque eu gosto dos personagens, mas eu tenho medo de começar a não gostar desses livros aqui, gente. Então, por isso que eu tô enrolando tanto pra comprar, pra ler esses livros. Só que eu quero muito continuar essa série, essa coleção aqui. Essa duologia, né, porque são 2 livros. E vamos para o próximo livro. Nossa, gente, já tô cansada. Mas o próximo livro é Aurora Ascende, que foi um livro que eu li nesse mês de novembro também, gente. Sim, teve várias dessas recomendações que eu tô falando aqui, eu li nesse mês de novembro, gente. Muito estranho, gente. Só que esse livro aqui vai contar a história do Tyler, que ele é tipo, o melhor estudante dessa academia, que o nome dessa academia é Academia Aurora, que mais ou menos que nessa academia as pessoas, quando elas se formam, elas têm que ir em missões pro espaço, gente. Pra dobra, gente, vamos falar assim. Eu não sei explicar direito o que é a dobra, porque nem eu entendi direito, tá bom, gente? Só que eles têm que ir em missões pra essa dobra aí, gente. E mais ou menos que o Tyler, ele encontra uma menina que ela está... Gente, eu não sei o nome disso, gente, desculpa. Só que ela tá, tipo, há 200 anos presa naquela espaçonave. E mais ou menos que ele encontra essa menina, que tem 200 anos, e ele acaba perdendo a seleção de grupos, gente, porque tem uma seleção de grupos que as pessoas têm que entrar, selecionar é alfa, gente, não sei. Só que ele tem que mais ou menos, ele tem que escolher as pessoas que ele quer pro grupo dele, mas ele acontece ficando atrasado por causa que ele tenta salvar essa menina que se chama Aurora. E daí, gente, ele acaba caindo num grupo improvável com pessoas que ninguém escolheu, gente, sendo que ele é um dos melhores alunos dessa academia, gente. E mais ou menos que desse livro vai começar a partir das aventuras desses personagens. E é muito bom, gente, porque a gente vai ver eles viajando. Gente, o final é muito bom. E, gente, sabe por que eu tô meio confusa com esse começo? Porque eu achei o começo desse livro muito chato, as primeiras 100, 130, 140 páginas, muito chato, gente. Então, mais ou menos que apaguei o começo desse livro da minha cabeça. Só que assim, gente, o final, gente, vale a pena por causa do final, gente, sabe? Eu acho que vale muito a pena, só que o começo foi meio chato, sabe, gente? Eu tenho problema, às vezes, com começos de livros. E nesse livro eu tive um problema grande com o começo desse livro. Só que depois essa história fluiu muito. Depois, tipo, no final, as últimas 150, 200 páginas eu li em um dia. Porque eu fiquei viciada. Só que eu me apeguei muito com esses personagens. Porque eu vou ler aqui quais são os personagens que tem. Tem o Alpha. Então é Alpha mesmo, tá bom, gente? Tem a diplomata, tem a cientista, tem o mecânico, tem o guerreiro, tem a piloto e a garota misteriosa, que é a Aurora, gente. Então esse livro aqui é muito bom, gente. Eu super recomendo pra vocês. Se vocês tiverem 12 anos, é um livro que eu recomendo demais, gente. E ele é um livro de ficção científica. Então é muito bom, gente. Agora a gente vai pro próximo livro. Gente, eu já tô ficando um pouco cansada de falar, gente. E, gente, vamos para o próximo livro, que é Uma Princesa em Tóquio, da Emiko Jean. Gente, esse livro eu li no começo desse ano de 2025 e foi um livro que eu gostei muito, gente. Esse livro aqui vai contar a história da Izumi,
Tanaka, que ela é uma menina que ela mora numa cidade lá na Califórnia, no norte da Califórnia, e mais ou menos que como ela é uma das únicas japonesas asiáticas que tem naquela cidade, mais ou menos que ela nunca teve muitas amigas, só que ela tem lá o grupinho de amigas dela que são asiáticas também. E daí um dia ela descobre que o pai dela é o imperador, o príncipe do Japão, assim, gente. E daí ela descobre que ela é uma princesa e mais ou menos que ela acaba indo para o Japão. E daí essa história vai começar a partir das aventuras dela no Japão, gente. E esse livro aqui ele vai contar bastante sobre a descoberta pela identidade, sabe, gente? Porque daí vai mostrar ela tentando descobrir aonde que ela pertence, se ela pertence no Japão ou se ela pertence nos Estados Unidos. E daí mais ou menos que esse livro vai começar a contar a história sobre isso, mais ou menos, gente. E eu acho essa história maravilhosa, ela é muito boa, eu super recomendo pra vocês, se vocês tiverem 12. Eu li com 12 anos, né, gente, porque eu li no começo desse ano, né, gente. Então é um livro que eu super recomendo pra vocês, gente. E é isso, gente. Agora vamos para o próximo livro, que é um outro livro famoso, tá bom, gente? É um outro livro, e esse livro é muito famoso mesmo. Que agora a gente começa a idade cativa mais 14, que eu realmente olho aqui. Gente. Nossa, quase caiu tudo, gente. Tá bom que só são 2 livros. Só que assim, Trono de Vidro, da nossa querida Sarah J. Maas. Gente, eu já li A Lâmina da Assassina e Trono de Vidro desse universo. Só que eu vou contar um pouco sobre o que conta. Eu acho que vocês já ouviram falar, já sabem mais ou menos sobre o que conta esse livro. Então vou tentar ser bem breve mesmo sobre esse livro. Que esse livro vai contar a história da Celaena Sarnofian, que mais ou menos ela tá presa em uma prisão, gente. E ela recebe, ela é convocada para participar em uma competição para poder mais ou menos que... Gente... Ela vai mais ou menos que participar dessa competição que tem vários assassinos, ladrões, pra ela tentar virar, tipo, a assassina do rei, a assassina oficial do rei. Então, gente, esse livro vai contar mais ou menos essa história. Eu acho que eu só vou falar isso sobre esse livro, porque provavelmente vocês já ouviram falar sobre ele. E, gente, ele é muito bom. Eu super recomendo pra vocês, se vocês tiverem 14 anos, pra vocês lerem. Eu gostei também da Lâmina da Assassina, só que eu acho que pra mim esse daqui foi melhor que a Lâmina da Assassina, porque eu não gosto muito de livro de conto, sabe, gente? Então, esse daqui, na minha opinião, foi melhor que a Lâmina da Assassina, mas eu gosto muito. Ele foi 5 estrelas e favoritado. Super recomendo pra vocês, gente. Então, leiam, gente. Se vocês tiverem 14, só leiam, porque... Gente, sempre que eu tiver oportunidade, eu vou recomendar esse livro, gente, porque eu amo ele. Ele é meu queridinho, assim, sabe? Eu amo muito ele. Eu li em julho, acho. Não, julho não. Setembro. Da onde que eu tirei julho, não sei. Mas o próximo livro é A Dama do Destino, da Chloe Gong. Que, gente, esse livro aqui, ele é muito bom. Ele se passa numa Xangai do passado. Ele se passa na década de 1930, gente. E é muito bom. Assim, sabe, gente? É muito bom mesmo. Esse livro vai contar a história da Rosalind Lang, que ela é uma menina que ela morreu, só que ela vira imortal. Mais ou menos que ela pode se machucar, pode acontecer qualquer coisa, que ela não morre, gente. Ela só morre se ela ingerir veneno. E ela virou uma assassina, daí, gente... Eu acho que a maioria desses livros aqui tem assassina, gente. Só que daí ela vira uma assassina e mais ou menos que ela começa a trabalhar para... um partido político, acho que é os nacionalistas, gente. E daí mais ou menos que ela começa a trabalhar como assassina pra eles. E a gente vai começar a contar a história dessa assassina, que ela tem uma missão que ela vai ter que fingir que é casada com um espião, porque tá tendo muitos assassinatos químicos nesse universo. E daí, gente, ela vai ter que tentar investigar quem que está fazendo esses assassinatos químicos, gente, descobrir outras coisas importantes. E, gente, daí mais ou menos que é essa a história desse livro. E, gente, é muito legal. Eu super recomendo pra vocês. Se
se vocês tiverem 14 anos. Gente, só olha aqui a quantidade de marcações que eu fiz nesse livro. Porque ele é maravilhoso, na minha opinião. É um livro muito bom. Eu ainda não li o segundo volume, porque eu li recentemente esse livro, né, gente? Só que eu super recomendo. E o último livro que a gente vai falar nesse vídeo é Viúva de Ferro, da Xiran Jay Zhao. Que esse livro vai contar a história da Wu Zetian, não sei se eu tô falando certo, gente. Mas a irmã dela foi assassinada porque foi sacrificada, na verdade, gente. Porque nesse universo as mulheres são sacrificadas porque tem alienígenas dominando o planeta Terra. E elas são sacrificadas porque elas vão para máquinas de batalha, de combate. E mais ou menos que daí os homens pegam as energias delas para mais ou menos poder combater esses alienígenas, gente. Só que daí acontece que ela tá tentando se vingar dessa irmã dela que mais ou menos que morreu, né, gente, por causa que ela foi sacrificada. E daí ela vai lá e vai se vingar, gente. E mais ou menos o que acontece que ela que pega a energia do homem e daí ele morre, gente. E mais ou menos que daí fazem ela virar tipo a parceira do Li Shimin, que ele é um... Não sei como fala, gente, porque esse universo é muito complexo. Só que ele também fica nessas máquinas e ele é tipo um dos mais poderosos de todos eles, gente. E daí ela vai virar meio que tipo a parceira dele, gente. E é muito bom. Gente, eu amei esse livro. É muito bom, gente. E tem também... É uma história que eu recomendo demais se vocês tiverem 14 anos. Ah, gente, e eu esqueci de falar uma coisa. Eu vi a idade indicativa desses livros. Teve alguns livros que eu vi, tipo, a idade indicativa nos livros em inglês, porque às vezes não tem as idades indicativas aqui no Brasil, dos livros. E outros, tipo, os da Intrínseca, a maioria deles eu escolhi. Eu não sei se tem outro livro da Intrínseca aqui, eu acho que só tem esse, mas eu vi no site da Intrínseca as idades indicativas. E, gente, esse livro aqui ele é muito bom. Eu super recomendo pra vocês, gente, se vocês tiverem 14 anos. E, gente, porque daí ela vai começar, tipo, uma revolução, como fala aqui atrás, gente. E é muito bom, gente. Eu super recomendo, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!